Continuação das correções, parte 2, página 30 da apostila. O número 5 diz o seguinte: quais são as razões da existência das estações do ano? E a alternativa correta é a alternativa D. A inclinação do eixo terrestre faz com que a incidência solar sobre a Terra varie durante o ano. Então, letra D, inclinação do eixo terrestre. 6. Por que as estações do ano são diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul? O que acontece, gente, é que a inclinação do eixo de rotação da Terra resulta em incidências solares diferentes nos dois hemisférios. Quando um hemisfério tem maior incidência de luz solar, o outro tem uma menor incidência. As incidências só são iguais na primavera e no outono. 7. Dê exemplos de unidades de medida de tempo que podem ser relacionadas com os movimentos da Lua. Semana, que é quando ocorrem as fases da Lua, e o mês, que é o tempo de uma volta da Lua em torno da Terra. Aqui na questão 8, está perguntando, dos fins de semana, qual melhor atenderia às exigências dos pescadores? Quais dias? Eu não vou ler todo o enunciado porque é uma questão grande, tá, gente? E aqui tem a figurinha. E a resposta correta é a letra D, 29 e 30. Tá? Então, nesses dias, a noite seria iluminada por mais tempo, né? Ficaria melhor de visualizar aí a pescaria. Na 9, pessoal, era para desenhar, né, um exemplo de como ocorre lá o eclipse lunar e solar. Para isso, você pode produzir um esquema ilustrativo, um infográfico. Na verdade, a apostila, ela explica mais ou menos, né, como ocorre lá o eclipse solar e lunar. E aí você teria que desenhar no seu caderno, reforçando. Sempre que tem esse símbolozinho aqui, você copia o enunciado e faz a atividade no caderno. Depois eu vou verificar. 10. Os eclipses ocorrem porque a Lua se propaga em linha reta e, sobre certas condições dos astros, um pode impedir que a luz emitida pelo Sol chegue ao outro astro. Qual é a posição dos astros em um eclipse solar e em um eclipse lunar? Então, no eclipse solar, a Lua bloqueia a chegada de luz à Terra. Então, fica mais ou menos assim: Sol, Lua, Terra. Já no eclipse lunar, a Terra bloqueia a chegada da luz solar à Lua. Então, fica assim: Sol, Terra, Lua. Assim fica mais fácil de compreender, né? B. Qual é a diferença entre um eclipse total e um parcial? No total, ocorre se o observador ou o astro estiverem em regiões de sombra. E o eclipse parcial é observado se o observador ou o astro estiverem em uma região de penumbra. Qual a condição para que ocorra um eclipse? O alinhamento, né, desses astros. Então, o Sol, a Terra e a Lua devem estar alinhados em uma mesma reta. Aqui na página 31, vocês fizeram a leitura da seção Zoom sobre a superlua azul de sangue com eclipse. Tá, então, fizeram a leitura lá desses fenômenos. E aí, foi solicitado que, diante da análise que vocês fizeram, vocês deveriam responder essas duas questões. Número 1. Por que a superlua azul de sangue é considerada um evento de observação raro? Por que é, gente, um evento raro? Porque reúne 3 fenômenos astronômicos: superlua,
lua azul e eclipse lunar. Então, a lua de sangue é consequência do eclipse lunar. 2. De acordo com a matéria, no dia 31 de janeiro de 2018, alguns fenômenos só puderam ser observados de regiões que estavam majoritariamente no hemisfério norte. Quais foram esses fenômenos? Fenômenos já descritos, né? O eclipse lunar e a lua de sangue. Pessoal, aqui na página 10 da apostila, nós temos alguns exercícios da apostila, não, perdão, do caderno de atividades sobre a diferença entre o peso e a massa. Aqui é para que vocês observassem as imagens e descrevessem qual o equipamento. Então, no primeiro ali nós temos a balança, no segundo também a balança, embora tenha aqui, ó, gente, a numeração, tá? Aqui nós temos um comparativo, quando a gente compara massas, nós temos a balança. Aqui também a balança, veja aqui, ó, tá? A gente vai comparar massas, então a balança. Aqui também uma balança, vejam aqui, ó, um pezinho, tá? Então, a gente vai comparar massas, geralmente os pediatras utilizam bastante essa aqui. E aqui nós temos um exemplo de dinamômetro, tá? Então, o dinamômetro leva em consideração a gravidade, tá? E aí converte em massa, que é o que nós temos aí na maioria das farmácias. 15. O peso de um corpo é uma grandeza física. Qual letra? Letra E, cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local. Aquela formulazinha que a professora explicou para vocês, tá? Inclusive tá aqui no exercício de baixo. Peso igual a massa vezes a gravidade. Por que as outras estão incorretas, né? Aqui, ó, que não varia com o local onde o corpo se encontra. Tá falando do peso e não da massa. Como o peso leva em consideração a aceleração da gravidade, dependendo do local, né, a gravidade muda, então o peso muda. Essa está falsa. Por que a B está falsa? Cuja unidade de medida é o quilograma. Nós estamos falando de peso e não de massa, tá? Então, a unidade é o Newton, representado pela letra N. C. Caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra. Não, gente, o corpo, a quantidade de matéria é determinada pela massa. Que mede a intensidade da força de reação de apoio. Tá? Então, a força normal é uma força de reação ao contato. E a letra E, que é a correta. Aqui na 16, até um colega de vocês fez essa pergunta para mim. Vocês vão ver muitos exercícios assim, tá? Então, aqui eles estão informando a massa de 55 quilogramas. Suponha que a sua massa seja de 55 quilogramas. Gente, a massa não muda, porque tudo que compõe o seu corpo, toda a matéria que forma o seu corpo, o seu esqueleto, o seu sangue, isso não vai mudar independente de onde você esteja, tá? Então, a massa sempre vai ser a mesma. O que muda é o peso, porque o peso leva em consideração a gravidade. Então, o exercício diz o seguinte: suponha que a sua massa seja de 55 quilogramas. Quando você sobe em uma balança de farmácia para saber o seu peso, tá? Então, aqui tá falando balança, né? Mas, na verdade, o dinamômetro. O ponteiro indicará, considere que a gravidade, aqui tá arredondada, equivale a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, para descobrir, você vai usar a formulazinha. Peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa, o exercício te deu. Aceleração da gravidade, 10. Então, o peso é igual a 550 Newton. 17. Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua.
podemos dizer que o esforço que ele fará para carregar a caixa na Lua será menor do que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante, porém o seu peso irá diminuir. Por quê? Porque lá na Lua a aceleração da gravidade é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Em contrapartida, a aceleração da gravidade aqui na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso vai diminuir. A massa da caixa vai continuar constante. Letra E. 18. O dinamômetro presente na ilustração é um instrumento composto por uma mola e um gancho para prender objetos que ficam suspensos no ar. Ao prender um objeto, a mola sofre uma deformação. Com base nos conceitos sobre esse aparelho, analise as afirmativas a seguir. Eu já expliquei sobre o conceito de balança e de dinamômetro, certo? E aí, aqui era para você assinalar a questão que tinha ali as afirmativas corretas, tá? E a questão é a D, apenas a 5. Vamos analisar ali a 5. A medida realizada pelo dinamômetro é diferente da realizada pela balança, pois faz comparações entre a massa de diferentes corpos, enquanto aquele mede a deformação de um sistema elástico. Pessoal, eu vou focar aqui nas outras que estão incorretas, para que vocês possam ver onde está incorreto ali na afirmação, caso vocês tenham errado essa questão, tá bom? Aqui na 19, é uma questãozinha com continha também. Fala sobre o astronauta com traje, que tem uma massa de aproximadamente 120 quilogramas. Ao ser levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, a sua massa e o seu peso serão respectivamente. Lembrando, gente, massa não muda, tá? Então, a massa vai continuar sendo 120. E aí, para descobrir o peso, a gente vai multiplicar a massa pela aceleração da gravidade. Então, o peso lá será de 192 newtons. 20. 1 quilograma padrão pesa cerca de 10 newtons na Terra. Em um planeta X, o mesmo quilograma padrão pesa 35 newtons. Qual é a aceleração da gravidade no planeta X? Então, 1 quilograma é igual a 10 newtons. E aí, o que a gente fez? Então, ficou assim, 35, que é o peso que a gente já sabe, porque o enunciado já deu, é igual a 1 vezes o que a gente quer descobrir. E aí, o que eu faço aqui? Aqui tá multiplicando, eu passo dividindo. E aí, nós temos 35 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Aqui na página 12 era para completar as lacunas, de acordo com as palavrinhas do quadro. E aí, ficou assim. Letra A. No solstício de verão ocorre o dia mais longo do ano. B. O equinócio de primavera acontece entre os dias 22 e 23 de setembro no hemisfério sul. C. No solstício de inverno ocorre o dia mais curto do ano. E D. A partir do equinócio de outono, as horas de luz vão diminuindo gradativamente. Aqui no caça-palavra era para encontrar as fases da lua. E aí eu vou focar aqui, vocês podem pausar o vídeo para conferir com o de vocês. Aqui no exercício 23 era para representar o eclipse solar e o eclipse lunar, tá? Então, vocês podem pausar e conferir, né, o de vocês aqui com o do caderno de atividades. No exercício 24, era para assinalar a correta
Todas estão corretas, então a letra A. Na 25 era para marcar verdadeiro ou falso com relação ao fenômeno dos eclipses lunar e solar. E aí a sequência ficou assim. Tá? Tá acabando o tempo de gravação do meu vídeo, vou ter que encerrar, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês aqui e vou focar aqui na justificativa do porquê que são falsas ou verdadeiras, tá? Aí vocês podem pausar no vídeo de vocês e conferir. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em me perguntar. Vocês já sabem que pode estar me chamando no privado e perguntando durante todo o horário de aula. Se for preciso, a professora faz uma explicação extra, tá bom? Manda um videozinho complementar. Então, não fiquem com dúvidas. Até a próxima aula.